Nossa, Vicky, me conta, como é que tá trabalhar e estudar? Brincadeira, gente, tô viva, tamo aí, Jesus tem nos dado força, tem nos dado graça, tem enxugado as nossas lágrimas e tem dado tudo certo, graças a Deus. A palavra que a gente vai ler hoje, ela tá lá em João 15:16. E a gente vai ler só um pedacinho do versículo, a primeira parte, que diz assim: Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. E é somente isso, eu queria compartilhar o que o Senhor tem colocado no meu coração, que tem tocado muito em mim e tem mudado muito a minha maneira de ver Deus, de ver o meu relacionamento com Deus e de me relacionar mesmo. A palavra está dizendo aqui para nós que nós não escolhemos a Jesus, mas Jesus nos escolheu. E eu nunca tinha entendido esse versículo, mas eu sempre ouvi ele, sempre achei muito lindo, porque uau, nós não nos escolhemos, mas ele nos escolheu. Mas Jesus tem trabalhado em mim, tem me ensinado o que realmente significa que nós não seríamos capazes de escolher ele. Jesus quer nos dizer que Jesus, diante de todas as outras coisas, gente, qualquer coisa, Jesus diante de qualquer coisa, nós escolheríamos qualquer outra coisa, mas não seríamos capazes de escolher Jesus, porque em nós não há bondade que nos permita escolher algo tão bom como Ele, mas muito pelo contrário, em nós há capacidade, há um talento natural para escolher aquilo que é ruim. Nós sabemos que a palavra diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, e a maior demonstração disso, a maior prova disso são as crianças. Gente, nós não temos que ensinar as crianças a fazer aquilo que é errado, porque elas já nascem sabendo que é errado. A gente não diz para a criança, por favor, você está sendo querida demais, dá para você morder o seu colega? Não, elas já nascem sabendo morder o colega. A gente não tem que dizer para elas, olha, você está sendo querida demais, dividindo demais seus brinquedos. Será que você pode ser um pouco mais egoísta? Não, a gente tem que ensinar elas a dividir, porque elas já nascem sabendo ser egoísta. Essa é a nossa natureza caída, esse é o pecado em nós desde o princípio. Foi um pastor na nossa igreja nessa sexta-feira e ele pregou para nós. E ele falou que quando os 3 filhos dele nasceram, ele olhou para os 3 e eles sabiam que eram mais uns pecadores no mundo. E isso é engraçado, mas é totalmente verdade, porque nós já nascemos com essa natureza. E a gente precisa entender que nós não seríamos capazes de escolher Jesus justamente por isso, porque não somos capazes de escolher algo tão bom como Ele. Então Jesus nos diz, se vocês não me escolheram, não tiveram que se esforçar para ser escolhidos, porque é que agora, para continuar andando comigo, vocês vivem tentando fazer com o esforço de vocês. E a gente precisa entender que o nosso relacionamento com Jesus, ele precisa ser leve. Nós vivemos, gente, eu falo por mim, nós vivemos levando o evangelho como se fosse uma mochila pesada, cheia de pedras. Acontece que o evangelho não é um peso, não é um monte de regras. Na verdade, o evangelho, ele é sobre um pai querendo se relacionar com filhos. Não que o evangelho não exija nada, na verdade o evangelho é de renúncia. Existe uma cruz a ser carregada, existe renúncias a serem feitas. Na verdade, o evangelho exige tudo de nós, mas ele precisa ser leve, porque é sobre um relacionamento com um pai, é sobre o relacionamento de um pai com filhos. Assim como os peixes, eles nadam de maneira leve e natural, assim como os pássaros voam de uma maneira leve e natural, assim precisa ser o nosso relacionamento com Jesus, porque é o que nós nascemos para fazer. Gente, pensem comigo. Pensem em um pássaro que durante toda a sua vida ele ficou dentro de uma gaiola, ele nunca teve a oportunidade de fazer o que ele nasceu para fazer, que é voar. Pensem comigo. Então alguém, um libertador aparece, alguém vem e resolve libertar esse passarinho, abre essa gaiola e esse passarinho vai voar. E ele se vê agora fazendo aquilo que ele nasceu para fazer. Acontece que como ele nunca tinha feito isso, e é difícil para ele, pode ser, muito provavelmente ele vai cair e vai doer, vai ser difícil para ele no início, porque ele ainda não sabe como começar, mas ele vai conseguir voar. Porque essa é a natureza dele, por mais que seja difícil, ele vai conseguir, nós sabemos, porque é para isso que ele nasceu. E com a gente é exatamente assim, nós estávamos
presos em uma gaiola. Nós não tínhamos como nos libertar sozinhos e ninguém podia se libertar por esforço próprio. Mas então apareceu um libertador, alguém disposto a libertar todos que estavam presos. E agora, porque Jesus disse sim para nós, porque Jesus, o nosso libertador, resolveu nos libertar, nós podemos dizer não para tudo aquilo que não convém. Porque Ele disse sim para nós, porque Ele nos escolheu, nós podemos dizer não para tudo aquilo que não pertence a Ele. A graça nos permite dizer não àquilo que nos faz mal. A graça nos permite dizer sim de volta para quem nos disse sim primeiro, que é Jesus. Você consegue entender que nós não podíamos dizer não àquilo que nos ofereciam, que é bebida, pode vir, é drogas, pode vir, é convites, é relacionamentos, tudo aquilo pode vir, porque nós não tínhamos como dizer não. O pecado habita em nós, o pecado fazia parte de nós, então nós não podíamos dizer não para Ele, até que o grande libertador apareceu e Ele disse sim para nós, e agora nós podemos dizer não para tudo aquilo que não convém, não a drogas, não a bebidas, não a relacionamentos fora de hora, fora da vontade de Deus. Nós podemos dizer não a tudo aquilo que não vem do céu. Nós podemos dizer não. Isso não é uma notícia maravilhosa, gente? Porque Ele disse sim para nós podemos dizer sim para Ele todos os dias. Não é maravilhoso não ser dependente de nada e não precisar dessas coisas tão nojentas, sabe? E eu sei que nós vivemos nos colocando diariamente em gaiolas. A gente vive se prendendo. Acontece que já não tem mais quem nos mantenha preso nessas gaiolas, porque nós já temos a chave que é Cristo. Então, por mais que a gente decida entrar numa gaiola e que diariamente a gente entre em gaiolas, a gente já tem a chave que é Jesus. E nós já somos livres. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, e essa é a melhor notícia, essa é a melhor notícia que nós podemos ter. Nós somos livres em Cristo Jesus, e foi para um relacionamento com Ele que nós nascemos. Nós nascemos para voar. Nascemos para nos relacionar com o nosso Criador, e isso não pode ser pesado, isso não pode ser um esforço. Claro, nós precisamos fazer a nossa parte, é claro, nós precisamos nos esforçar sim, temos renúncia a fazer, temos coisas a serem feitas, nós precisamos fazer a nossa parte, mas é sobre um relacionamento. Há pouco nós aprendemos com um pastor que foi na nossa igreja, que a oração ela não tem a ver com palavras, porque muitas vezes a melhor oração que nós podemos fazer é ficar em silêncio com Deus. Às vezes a melhor oração é de joelhos, mas a melhor oração às vezes é sentada, às vezes a melhor oração é no nosso quarto, mas às vezes é caminhando. Eu tenho uns pastores que o momento deles com Deus, que eles amam é correndo, eles correm, eles são atletas, e isso é incrível, porque isso me ensinou muito. Às vezes eu tentava criar coisas na minha cabeça que tinham um padrão de oração, mas na verdade não, porque nem sempre eu vou conversar com o meu pai aqui da terra na sala, nem sempre no quarto, nem sempre sozinha. Às vezes eu posso tomar um sorvete com Deus, entende? Assim como eu relaciono com o meu pai aqui. E a gente precisa entender também, do mesmo modo que a gente se relaciona aqui com o nosso pai, que a gente conversa com o nosso pai, nós temos essa liberdade com Deus. Mesmo que você não tenha o seu pai na terra e que ele não seja presente ou não seja a pessoa que você sonhou, o nosso pai no céu, ele não erra, ele não falha e ele nunca vai te abandonar. Gente, pra mim não faz sentido um passarinho dentro de uma gaiola. Eu não sei, desculpa se você tem uma calopsita ou alguma coisa. Pra mim não faz sentido um passarinho dentro de uma gaiola. Assim como a nossa vida não faz sentido sem um relacionamento com Jesus. Porque é o que nós nascemos pra fazer. Por isso que a gente tenta se preencher com coisas, com pessoas, mas nada satisfaz, porque nós nascemos pra esse relacionamento, sabe? Um coração que foi feito pro céu, ele não se preenche com coisas terrenas, não se preenche com pessoas, nada é o suficiente. Nós nascemos pra esse relacionamento. A mensagem do vídeo de hoje é muito simples. Não se esqueça que o evangelho é sobre um pai querendo se relacionar com filhos. Não pode ser um peso, precisa ser leve, porque é para isso que você foi gerada em Deus, você foi planejada por Deus, você foi feita em Deus. Sabe, talvez você tenha tido crises, ansiedades, medos, preocupações e não sabe como contar para o seu pai. Você não sabe como contar para os seus amigos, você não tem com quem dividir. E aí você talvez nem saiba que Deus está disposto e Ele quer mais do que qualquer coisa te ouvir. Ele não precisa de nós, mas Ele escolheu a gente. Então você pode chegar diante de Deus e você pode
entregar seu coração, você pode abrir a sua alma para Ele, você pode se rasgar de tudo que você tem feito, de tudo que você tem escolhido e até daquilo que você não tem conseguido fazer, de todas as suas crises. Você precisa aprender a abrir o seu coração para o seu Pai, porque Ele entende, porque Ele sabe, Ele conhece a sua rotina, o seu cansaço, a sua maneira de viver, Ele conhece a sua maneira de falar, de andar, Ele te conhece melhor do que você mesmo. Então mesmo que você não decida contar, Ele já sabe, mas decida contar, porque Ele quer intervir na situação, Ele quer acalmar as tempestades, mas as necessidades elas são supridas quando elas são expostas. Então abre o seu coração para Deus, deixa Ele saber o que você precisa, deixa Ele ouvir as suas dúvidas, deixa Ele saber que talvez você nem acredite tanto assim o quanto Ele te ama, mas você precisa falar para Ele: Deus, eu não sei se você tá perto de mim, eu não sei se você me ama de verdade, sabe? Abre o seu coração e deixa Ele mostrar pra você, sabe? Ore e aprenda a esperar. Ore e esteja sensível, porque Deus sempre responde. Mas às vezes a gente fica esperando um raio, às vezes a gente fica esperando um trovão, uma voz lá do céu vindo em nossa direção, e às vezes não é assim. Deus nem sempre responde com palavras. Então ore, espere e fique atento a todas as coisas, porque Deus sempre responde. Então, gente, é isso. Compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal se ainda não se inscreveram, deixem um like e comentem aqui embaixo a parte que vocês mais gostaram, o que tocou no coração de vocês. Compartilhem, gente. Compartilhem com família, com amigos, com a galera toda, para que a gente nunca esqueça que nós temos um Pai. Um beijo, Deus abençoe vocês.